Como não ser deportado dos Estados Unidos? Esse é um tema muito polêmico. Meu nome é Rachel e eu quero contar para vocês um caso que eu ouvi recentemente. E nesses quase 25 anos trabalhando com a língua inglesa, ajudando pessoas a se comunicar em inglês, as famílias se prepararem para esse mundo, encarar, de morar num outro país, eu fiquei comovida com a história que eu ouvi, surpresa no sentido de como que a pessoa não pôde pensar nisso ainda, não tinha pensado que poderia dar muito errado. O caso é assim, é um casal e esse casal tem uma filha de 9 anos e eles decidem ir para os Estados Unidos, mais especificamente em Boston, e eles têm o visto de turista e tá tudo perfeito, hotel já com data de ida, volta, passagem, para ficar 60 dias, carro alugado, tudo perfeito como manda o figurino de um turista. E eles chegam em Boston, passam pela alfândega e são barrados. Eles são encaminhados para uma sala, para uma entrevista mais detalhada, e passam 6 horas ali sendo entrevistados. Os agentes, eles perguntam, fazem várias perguntas e chegam a um determinado ponto que eles pedem para que eles disquem um determinado telefone. E nesse telefone, que eles discam, o aparelho dos brasileiros, eram brasileiros, o aparelho deles consta que tem um monte de ligação para esse número. E eu não sei como, mas com certeza tem, O que acontece é que esse número que foi passado para eles discarem tinha um asterisco. E o que significava esse asterisco? Nas histórias, no background, que qualquer pessoa que entrasse em contato com aquele número mais especificamente eram pessoas que estavam tentando morar nos Estados Unidos de uma forma ilegal. Então, eles têm acesso à conversa do grupo do WhatsApp. No aparelho não está mais o grupo, mas com certeza ficou em alguma nuvem. E o que tinha nesse grupo? Que daí é o que, na verdade, condenou esse casal, que eu fiquei de boca aberta. Tinha toda a conversa sobre como morar em Boston, como matricular seu filho em Boston, como tudo em Boston. E nesse momento eles são impedidos de entrar no país. Então qual é o custo? Qual é o preço que você paga por você não entrar no país de uma forma legal? Esse é o custo. Eles foram bloqueados. E o que significa ser bloqueado? Eu sei que eu comecei o meu vídeo como não ser deportado, mas é a mesma coisa. No português, assim como no inglês, a gente tem as 3 palavras. Bloqueado, deportado e banido. E cada palavra tem um peso diferente no português, mas na língua inglesa não, porque é algo cultural, não vai além da semântica, do vocabulário, tem a cultura. Quando esse casal for tentar tirar o visto novamente, eles podem depois de 5 anos. O que vai ter ali? Um asterisco. E o que significa esse asterisco todo? Toda a história, todo o background, toda a conversa, Eu não sei se vocês conseguiram perceber o peso disso. Se você tem um asterisco, quando você vai tirar o visto de algum local, praticamente essa pessoa não vai entrar mais no meu país, eu não aceito. E essa é a diferença que muitas vezes o brasileiro ele não entende. Ele não entende o preço que ele pode pagar por fazer algo que aqui no Brasil a gente perdoa, mas lá não é perdoado. Eles são muito certeiros, Eles são muito... O que é o que não é, O que é o que não é. Então, esse peso, quando eles forem tentar de novo, é muito difícil eles conseguirem. Quem já tentou tirar o visto, que conseguiu, e quem não conseguiu, sabe a dificuldade que pode ser tirar o visto. Mesmo tudo estando dentro dos conformes, a pessoa não quer morar lá mesmo. Conheci várias pessoas, vários alunos, vários amigos, uns que tentaram e conseguiram, outros que tentaram e não conseguiram. E a pessoa só ia para turismo, mas não conseguiu. E estava tudo certo, não tinha nada ilegal. Então agora imagine uma pessoa que já tem esse asterisco, na ficha, sujou a ficha. Então qual que é o preço? E é isso que eu falo na minha mentoria. Como chegar no país
você pode chegar no país já fluente, com uma boa bagagem de inglês, e aí as pessoas que têm um tempo maior, eles conseguem fazer isso e chega lá ótimos. Mas tem gente que não tem como se preparar antes de ir. E o que faz? Aí vai tentar fazendo de forma, às vezes, muitas vezes ilegal, para não ter que passar por algo desafiador. E eu ensino como fazer isso de uma forma legal. E também tem pessoas que têm uma insegurança muito grande e tá tudo bem, porque é normal, é uma característica básica do ser humano. A gente tem que ter segurança, né? E isso faz parte do ser humano. E para essas pessoas que não se sentem seguras de estar num outro país, que não é fácil, ainda mais se você não fala a língua deles, não conhece a cultura, não sabe como aquele povo se comporta, eu também vou com você, né? Pra gente ir e poder cuidar desse espaço de uma forma amorosa, segurança e certeira, né? Sem erros. Você vai poder escolher, você vai ter a opção de escolha. O que você quer melhor, né? Às vezes você tem um estilo de vida, não sei, eu só como coisa vegana e eu gosto desse tipo de estilo de vida, eu preciso de um local que tem esportes, ou eu preciso estar perto de uma universidade. Cada um tem um estilo de vida. E quando você muda para esse país, isso se perde se você não sabe onde estão as coisas, leva um tempo. Então, se você já sabe aonde tem tudo, é só chegar e viver, fica mais fácil. Então eu deixo uma reflexão aqui no nosso vídeo de hoje. Qual é o preço de fazer as coisas de uma forma ilegal? Qual é o custo disso?